De volta ao nosso Redação Novo Tempo, uma decisão tomada nessa semana pelo Procon de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, levantou polêmica. Na verdade, a polêmica já até estava levantada antes da própria decisão do Procon. Uma academia de ginástica da cidade produziu uma placa com a seguinte propaganda: cansado de ser feio e gordo? Venha para a academia, eficiente e seja só feio. Após receber várias denúncias, o Procon do município analisou o caso e considerou a peça publicitária como gordofóbica, ou seja, discriminatória para com os gordinhos. Vocês acharam, gente, que é discriminatória? O pessoal achou engraçado, o pessoal tá rindo aqui. O pessoal tá no rindo. estúdio. Eu também não tô Mas eu entendendo. também, mas eu acho que todo engraçado todo mundo também. achou engraçado, porque Pessoal... inclusive aumentou pra caramba a procura pela... Foi, isso é muito interessante. Não é? Aham. Mas aí a justiça disse que é gordofóbica. É. Mas não é feiofóbica, então. Então, eu não entendi. É contra os porque gordos, não só, é mas os feios gordofóbica. não. Ó, porque não... Não, assim, pois né? é, eu estou dizendo assim, a placa dizia o Feiofóbica, seguinte, né? Cansado de ser gordo e feio, vem pra cá e seja só feio. É. O problema é pode do- chamar de feio, não pode chamar de gordo só. Eu não Não, entendo. não, e porque assim, ó, seria gordofóbica, na minha Wagner opinião, tem uma- assim, ó. Se a Fala propaganda... devagar pro pessoal em casa entender Acompanhe certinho. aqui o meu raciocínio. É. Se a propaganda dissesse, cansado de ser gordo e feio, venha para nossa academia. O que vai acontecer? Você vai emagrecer. O que estava implícito ali no discurso? Você vai emagrecer e você vai ficar bonito. Mas não foi isso que eles disseram. Cansado de ser gordo e feio? Venha para nossa academia e continue feio. Entendi. O que você tá querendo dizer se tivesse implícito que, tipo, todo gordo é feio, aí seria gordofóbica. seria porque gordofóbica. Você tá Tá falando, pô, tal. associando. Mas não é o caso. Agora, você quer deixar de ser gordo? Venha para nossa academia. Por exemplo, você quer deixar de ser loira? Vem aqui e tinge seu cabelo de preto. Tá sendo loirofóbica a propaganda? Sei lá, a minha opinião. Não, eu também penso assim. E é interessante, né? Porque é o público-alvo do cara da academia, A pessoa né? que tá acima do peso, né? Tanto é que acho Aí é que tá. Pode falar. O problema é a palavra. Gordo. É. Por causa da sociedade que a gente vive hoje. Ah, a palavra politicamente. gordinho. A palavra gordo soa ofensiva. Por Será mais que que a tem gente pessoa seja achando gorda, a gente entendeu? ofensivo usando a Ah, eu palavra não tinha gordo? parado pra pensar nisso. Olha só, faz uma sentido. vez eu conversei... Com um gordinho? Um gordo. Não, Foi comigo que você tava Era o conversando? Wagner. Era comigo? Se fosse comigo, a propaganda poderia ser diferente. Ficar cansado de ser magro e feio? Vem pra nossa academia e seja só feio. Aí eu ia ser o público-alvo, entendeu? Porque você ia dar uma Eu engordadinha. ia dar engordadinha. Aham. eu não acredito. Não, mas só discordando aqui do Wagner, num primeiro momento, quando eu vi a chamada, Aham. eu entendi que eles associaram o feio ao gordo, que todo gordo é feio porque é gordo, entendeu? Mas depois que eu não conversei senti com... isso, não. Depois que eu conversei com o Wagner, faz sentido o que você disse. Esse negócio do politicamente correto e de falar as palavras e tal, a gente tem mudado muito. Por exemplo, velhice, passou para terceira idade. Depois de terceira idade, encontraram um termo melhor, que agora se fala melhor idade, entendeu? Mas é interessante, porque fala melhor idade, às vezes você nem sabe de qual idade tá falando, né? Depende de Eu cada... acho que eu depende estou de na onde- melhor idade. Você acha? Eu acho. Eu acho que a minha melhor idade foi lá dos 7 até os 13 anos. Pois é. Essa foi a minha melhor idade. Pois Até é. os meus 13 foi tudo muito bom. Pequena Suzane em Goiás, no seu... Comendo um piqui. No rancho. No seu rancho, com a... Nossa, me veio uma música aqui que não pode cantar. Eu era livre, sabe? Eu era livre. Bem minha pra única- lá. Minha única preocupação era só estudar, andar a cavalo, sabe? Viu Aquelas só? coisas. Amazônia. Essa era a Subir melhor na- idade. Subir nas árvores. Tá, não, mas voltando Tá, aqui. voltando. Ah, beleza. desculpa, O desculpa. termo... Não, deixa eu só comentar o que eu ia Comente. Esse negócio que o Hélio falou das palavras. E às vezes me faz pensar, uma vez conversando com você mesmo, Hélio. Olha. Você me fez assim mudar Causou reflexões. a minha visão. Inclusive, hoje eu acabo tendo o seu discurso quando me deparo com a situação, né? Uma vez a gente comentando sobre raças, né? E aí você disse que é preconceituoso e discriminatório quando a gente fala assim, se refere a um negro, e a gente fala, você viu aquele homem lá e tal? Qual homem? Ah, aquele moreninho. Porque a gente tem um receio de falar o negro, por conta de todo o histórico, toda a dor que carrega e tudo. Então, você me disse, olha, eu acho que é muito mais discriminatório quando você fala moreninho, sendo que, na verdade, ele é negro. Qual o problema de falar que ele é negro? Tem o branco, tem o negro, tem o pardo, tem o índio. E a pessoa é o que ela é. Eu falei, faz sentido mesmo, a gente não tem por que, talvez não dizer que a pessoa é negra. Poxa, qual é o problema de dizer, entendeu? Não, isso tudo certo, também concordo. Agora, gordinho é uma palavra problemática?
Tipo, é como se ela estivesse trazendo É como se um estivesse falando carregado de sentido, de preconceito. preconceito, de sentido preconceituoso. Então, esse que é o lance, né? Que, tipo, para algumas pessoas para outras pessoas não é. Tipo, Porque eu acho que gordinho não é uma palavra, se a gente for pensar mas no ó, tá vendo? dicionário... Você tá falando no diminutivo já. Não, mas é O porque lance é gordo. A Essa é propaganda palavra. dizia gordo ou gordinho? Gordo. Gordo, porque Ah, gordinho já tá. é mais fofo, já é ameno, né? Gordinho... Tô pensando aqui se gordo é ou não. Porque pensa Mas por no que quando a pessoa é dicionário... magra, todo mundo fala, aquele magrelo ali, ó, aquele magro. Tipo, É. a gente fala, qual leite? Qual André Magrelo. Leite? Qual André? O André é magro, Então, aquele mas é que aí entendeu? tem o Mas que é aquele discurso... magrelo feio? É, o por exemplo, leite. aqui tem 2 Andrés, o pessoal às vezes confunde, mas qual André que é? É o careca. Ah, não, Isso. tá falando do magrão. É. Mas daí é Tem o ofensivo. careca e o magro. O leite, no caso, como vocês O podem ver, quem leite está acompanhando na tem televisão... cabelo, então é é o o magro. magro. Mas a gente tem o outro André, que é, aqui Que é o no tempo, que é o careca. careca. Agora, se a gente for lembrar do dicionário, o maravilhoso dicionário do bullying da escola, eu não sei se gordo é uma palavra de bullying. Tem É. muitos, né? sempre Baleia, foi. rolha de poço, e tudo isso. Agora, gordo... Ô, gente, O leite Saco de areia, O leite tá... tem muitos. saco de banha, tem mais alguns ainda. Pessoal de Ai, casa, gente. o leite tá Ó, tendo eu uma entrevistei- confusão Wagner, de como é que risada. você sabe tantos nomes assim? Porque eu passei por alguns, não, mentira. É porque eu entrevistei agora essa semana um cara, na semana passada, né, Cauê? Ó, você Um deu a deixa, cara pronto, que identidade não, geral. ó, nem tem data ainda para ser exibido, então não vou nem fazer a propaganda. 4 de agosto, tem data. Ele sofreu bullying na escola e era muito obeso. Aham. Eu ia falar muito gordo, não pode. E aí, aquilo fez muito mal para ele, ele decidiu emagrecer, ele conseguiu emagrecer e hoje ele ajuda outras pessoas e tal, porque, enfim, um monte de coisa. Mas aí eu lembrei desses apelidos aqui porque ele falou, era uma coisa que doía muito. Chamavam ele de rolha de poço, de baleia, e tinha um outro que eu estou esquecendo agora aqui, mas são coisas que criaram marcas nele para toda uma vida, ele contou. Então, assim, é realmente muito triste. Agora, eu não sei se falar gordo é problemático. Porque eu acho que o grande lance aí está na questão, um pouco do que a Suzane tocou aqui. Uma coisa é o que a pessoa é. Outra coisa é você colocar um valor naquilo que a pessoa é. E aí acho que está o Sim. problema. Então, por exemplo... Mas aí quando você diz a palavra, ela vem carregada de um valor, né? Então, mas, tipo, por exemplo, o Hélio é negro. Eu sou Hã? magro. A Suzane... Como é que é? Hã? Ele é negro? A Suzane é goiana. Você é Gordinho. gordinho. Não, eu não falei, foi ele que falou. Não, e o mais legal é o sotaque interiorzinho que ele fala, gordinho. Ele Não, quis então falar isso pra assim, ficar não, eu não ia bonitinho. falar essa daí. Mas, enfim, Você ia então, falar o quê, então? não sei, eu ia pensar qualquer coisa. Feio. Você é feio, tipo, beleza. Então, assim, Não, a propaganda só serviria pra mim do gordo, feio eu não conseguiria. Então, assim, isso é uma questão do que a pessoa é um estado físico, ou uma característica. Agora, uma coisa é eu falar assim, ô, seu magrelo, não sei o que lá. Aí Pau vem- de amarrar égua. É, tipo isso, seu pau de virar tripa, sabe? Essas coisas assim. Tipo, você tá colocando... Como você sabe todos esses apelidos, porque Leite? eu também já fui alvo de vários deles. Então, assim, você agrega um valor, inclusive negativo, a essa coisa. Agora, se você começa a dizer que você dar nomes às coisas do que elas realmente são é um problema, aí você começa a meio que, tipo, criar um novo problema. Porque daí é aquele negócio que, inclusive, tem gente que faz brincadeira até hoje. Então, eu não posso... você acha que é ruim eu chamar a pessoa negra de negro. Aí você chama ela de cor. Mas de que cor que a pessoa é, né? Ah, aquela pessoa de cor. Eu aí também você fala- sou uma pessoa de cor, pouca cor, mas tem. A tua cor é branca. Sua cor é Você diferente diz da algo minha. parecido assim, Leite? Por exemplo, se eu passar a considerar, no caso a gente está falando das publicidades, né? Uhum. Associar que o gordo, por exemplo, é uma pessoa ineficiente, preguiçosa, sei lá. Se eu colocar isso... Então, tipo assim, eu aí estou realmente. colocando isso é um preconceito, porque eu estou tendo Estereotipando. e rotulando Isso. a pessoa. Quer dizer, então, todo gordo é preguiçoso? Não, aí você não Entendeu? pode, E o que porque daí acontece? tá errado. Se a gente for pensar em propagandas, principalmente década de 80 e começo ali da década de 90,
Gente, é muito diferente do que a gente consegue ver hoje, né? Não tinha Sim. qualquer pudor de falar sobre várias coisas preconceituosas, Não é à inclusive. toa que Por depois de um exemplo. tempo surgiu o CONAR, né? Eu esqueci qual quer dizer a sigla, mas ele Conselho cuida Nacional de Autorregulamentação. autorregulação. Quase foi, hein? Autorregulamentação publicitária. Inclusive, como ele falou do CONAR, eu até fui lá para pesquisar e nos princípios gerais tem uma seção que fala sobre respeitabilidade, né? E o artigo 19 diz o seguinte, que toda atividade publicitária, ela tem que ter características, deve se caracterizar pelo respeito à dignidade da pessoa humana, à intimidade, ao interesse social, às instituições, símbolos nacionais, autoridades, enfim, tal. Então, que fala sobre esse respeito à dignidade da pessoa e tudo mais. O Hélio não está concordando. Não estou concordando com o CONAR, porque... tá. Não estou concordando com o sentido de que é bonito, né? Mas aí você vê uma propaganda de cerveja e me diga onde está o respeito à dignidade humana quando as propagandas de cerveja expõem a mulher como um objeto, por exemplo. Não, a gente tem Mas é o CONAR que veio, mas isso o CONAR não veio. Deixa passar, né? Não, deixa passar não, aprova ainda. Exatamente. A produção até trouxe aqui, né? A produção que dessa semana foi feita por outra pessoa. aham. André falando Leite que fez a produção. Se você não gostar desse programa, você pode mandar mensagens aqui para o André Leite. No ano passado, né, a escola foi condenada pela Justiça de São Paulo porque ela fez exatamente... Aliás, sempre acontece isso que você falou nos casos de cerveja, mas no ano passado, em 2016, tinha uma peça publicitária que foi veiculada em 2006. Ela foi condenada no ano passado de uma peça publicitária que rodou em 2006, onde ela mostra uma fábrica produzindo clones da musa do verão, sabe? E daí, para serem distribuídas junto com os carrinhos de carga e serem entregues na porta dos homens. A propaganda, só para o pessoal entender, né? Propaganda, o cara falava assim, olha... não, é que você está tentando explicar, eu estou tentando te ajudar. Obrigada. A propaganda fala assim, olha, se o cara que inventou a cerveja e tal, Skol, né? Tivesse inventado a musa do verão, não seria uma pessoa tão inacessível. E aí faz vários clones da musa do verão para que todos os homens tenham acesso à musa do verão como se ela fosse um objeto. Tanto é que no final, uma delas está com um bigode e aí fala, a minha veio com defeito e tal, não sei o que lá. Colocando ela bem claramente como um produto, né? Mas aí tem várias, né? Tem essa aí, mas ó, aqui a produção, André Leite, trouxe pra gente outras coisas, ó. Por exemplo, Vocês não fazem isso quando ela faz a mas produção? é que é divertido, porque ela faz toda fala. semana, mas você fez só hoje. Em 2012, o Habib's foi condenado também, porque fez uma propaganda contra os portugueses. O texto dizia, o bolinho é português, o preço é uma piada. O detalhe é que o próprio dono do Habib's, né? É português. É português. Mas enfim, não quer dizer que a pessoa seja, que ela não pode estar... Achava que era árabe, cara. Fazendo você tá vendo? Viu? Agora fiquei decepcionado. Só? Você comendo a a esfirra, achando que esfirra. era uma esfirra árabe, não é? Enfim, olha, tem maionese que já foi processada também. Tem várias no âmbito das mulheres sendo coisificadas. Não é? Ficou melhor assim. Porque objetificadas. Coisificadas nas publicidades você falou também. esse aí da propaganda da maionese, da da Hellmann's, maionese. né? O da Hellmann's eu lembro que era assim, eles pediram para ela parar de ser veiculada porque era uma propaganda chamada, se eu não me engano, canibais vegetarianos. Então mostrava um grupo de canibais, todos negros, como se fosse uma tribo africana, correndo atrás de um explorador branco. Aí eles pegam o explorador branco e aí na hora que eles vão cozinhar o explorador branco pega um pedaço de alface, passa numa Hellmann's, dá pro rei canibal lá, ele come e aí todo mundo fica feliz e ninguém mais quer jantar o explorador. E aí a peça falou que ela era discriminatória para com as pessoas negras. Porque o que eles diziam é que assim, já se mostra tão pouco o negro em publicidades, então na hora que vai mostrar como um canibal. Então, só que daí, e aí é que tá o lance, assim, tipo, até que ponto realmente isso pode ser tido como discriminação e não um resgate histórico, por exemplo. Você pega assim, nos relatos que a gente tem em literatura, pelo menos que a gente consome aqui no Brasil, existe relatos de tribos canibais aqui no Brasil, tribos indígenas, e você tem tribos africanas que você já ouviu relatos assim. Então os caras faziam um resgate histórico para poder vender um produto. Não que os caras estão falando, cara,
Pelo menos é a minha interpretação. Lógico, eu não sou o juiz que julgou esse caso, mas ele não está falando assim, todo negro é o canibal. Não, nessa situação, ele está resgatando como se fosse um momento da história. Tem um cara lá e aí eles fazem uma piada dentro dessa questão histórica. E essa questão de fazer, às vezes, piada com a publicidade, né, que é para chamar atenção e tudo mais, na minha opinião, acho que o que é mais delicado é que é o seguinte, a gente sabe que a mídia, ela forma opinião. E a publicidade, ela tem um apelo muito forte e contribui muito para isso. Tanto é que se a gente for falar, por exemplo, sobre a mulher, sobre o corpo ideal da mulher, a beleza feminina, essas coisas, uma coisa é você falar assim, não vou deixar ser afetado por isso, etc e tal, mas afeta. A gente tem que reconhecer que isso acontece. Por exemplo, quando tem... Agora mudou bastante essa questão da propaganda dos shampoos, mas sempre foi numa conotação assim, cabelos leves, soltos e lisos, entendeu? E quantas vezes a gente vê, eu já vi crianças que nascem com cabelo cacheado e que queriam ter o cabelo liso. Acontece o contrário também. Tá, ok. Mas a gente sempre coloca, tipo, o cabelo bom é o cabelo liso, o cabelo ruim é o cabelo anelado, entendeu? Da onde que vem essa influência? Da onde que vem essa referência? Da onde que vem a influência que a mulher tem que ter um corpo, um shape X assado, entendeu? É tudo influência da publicidade. Você falou sobre a coisificação da mulher. Vocês comentaram também sobre a década de 80 e tudo mais. Eu trouxe até uma aqui porque eu falei, não acredito que isso foi veiculado. Mas sabe qual que é o meu ponto nisso aí? Não, mas isso forma o pensamento. Não, tudo bem, mas é que eu acho que existe uma diferença, o tempo está acabando aqui, mas eu acho que existe uma diferença entre algo ser discriminatório e algo não valorizar algo que deve ser valorizado. Você consegue entender a diferença? Tipo, eu acho que você precisa valorizar todos os tipos de cabelo e tudo mais, porque a beleza ela é subjetiva. Agora, outra coisa, eu falo assim, cara, quem tem o cabelo encaracolado, o cabelo é ruim. Isso é discriminatório. Você está falando que ruim é uma coisa de quem tem o cabelo. Sim. Isso é uma coisa. Outra coisa é, tipo, existe pouca propaganda mostrando a diversidade de cabelos. Beleza, eu acho que uma coisa, outra coisa, outra coisa. Lógico, está tudo ligado com publicidade. Quando a gente discutiu aquela festa que os alunos fizeram, que foram, né, se nada der certo... Não, polêmica. Eu só quero puxar porque isso tem muito a ver com aquilo lá. Inclusive, aqui, quando a gente estava discutindo, o que vocês disseram era o seguinte, uma festa como essa, na verdade, está fortalecendo uma ideia. Uma ideia, por exemplo, um estereótipo. Está fortalecendo ideias que algumas pessoas possam ter de que, olha, se a pessoa faz esse tipo de serviço, ela não é uma pessoa que deu certo, que teve sucesso na vida ou coisas do tipo. Então, quando a publicidade ela vai num caminho como esse que o rapaz é Johnny, acho que é o nome do dono da academia. Da academia lá no Rio Grande do Sul. Todo mundo está indo malhar lá. Mato Grosso do Sul, desculpe. O que ele fez, na verdade, é muito parecido com isso, né? Quando a justiça olha isso, a justiça precisa tomar uma decisão. Ela não pode deixar a coisa correr solta. Claro. Então, ela olha isso e fala, olha, talvez o cara, o desembargador tenha dado risada, talvez ele tenha até achado engraçado, mas ele fala assim, olha, eu não posso deixar que um comportamento como esse se fortifique. Não posso deixar que isso aqui passe em branco, porque assim, olha, se algumas pessoas ficaram ofendidas, então é porque a peça, de alguma forma, ela está trazendo alguma ofensa para alguém. Pode ser por conta, e eu estou falando aqui imaginando o que o cara imaginou, eu estou falando de mim. Pode ser que as pessoas que se sentiram aviltadas com isso tenham se sentido assim por conta de problemas pessoais dela, sabe? Daquela carga pesada que ela trouxe a vida inteira por ter sido gorda, e os apelidos, e aquela coisa toda, e quando viu aquilo se sentiu ofendida. Sim. Pode ser que seja isso que tenha feito a pessoa se sentir ofendida vendo aquilo. Mas já que num ambiente social isso está ocorrendo, o que a justiça tem que fazer é evitar que isso aconteça. O Estado tem essa obrigação de evitar que isso aconteça, como no caso daquela festa. Então, os organizadores não viram problema nenhum, os meninos não viram problema nenhum, mas havia um problema de âmbito social. É a mesma coisa nesse caso. Então, alguma coisa tem que ser feita para coibir que algo pior ou realmente ofensivo venha a ocorrer. Entende? Houve um problema, então, com a festa, Elio Moura? Vamos para o intervalo a seguir mais polêmica. Nos últimos dias, a postagem de um ator... vocês disseram. Pode botar o replay aí e põe para vocês verem. Ó, gente, nos últimos dias, a postagem de um ator e modelo no Facebook reacendeu o debate sobre o comprometimento dos homens com a casa e com a família. Que ator é esse? Que post é esse? E por que os homens estão tão revoltados com esse ator? E as mulheres tão apaixonadas por ele? Você vai entender logo depois do intervalo, não saia daí.